Preparei uma fala para vocês, óbvio, né, que essa fala ela não é uma palestra, ela não é uma aula. É uma fala preparada para que a gente possa, através do que eu vou trazer para vocês, ir elaborando já e conseguindo deixar Medea mais confortável dentro de nós. Tá bom? Quem foi Medea? Eu sempre gosto de começar com a história, né? Quem foi Medea? O dramaturgo chamado Eurípides, em 485 a.C., conta uma versão, né, sobre Medea, e essa foi a grande versão difundida, principalmente no teatro grego, e essa é a versão que a gente mais conhece. Mas ele não inventou Medea. Medea é um mito, né, um mito muito antigo, um mito antes do judaísmo, e é um mito que teve também, como todos os mitos, sofreu muita distorção, tá? Então, esse mito, por exemplo, em nenhum momento se fala que Medea matou os filhos. Se fala que os coríntios que mataram os filhos de Medea. Mas Eurípides, e vocês vão entender já já por que cria-se essa distorção, traz a ideia de que foi Medea que matou os filhos. Bom, a gente vai trabalhar com isso essa manhã, porque essa é a mitologia que está impregnada no nosso inconsciente, não é verdade? Todas as vezes que a gente fala em Medea, a gente diz, é aquela que matou os filhos, que horror, né? Como se matar os filhos fosse algo horripilante, tá? Então, é com esta Medea que a gente vai trabalhar, apesar de ter havido essa distorção. Então, para quem não conhece a história de Medea, eu vou contar para vocês um parágrafo só, que é bem resumido. Este é um livro muito bom sobre Medea, tá? Quem quiser caminhar por Medea, depois eu coloco lá no grupo. Apesar de que nesse livro, essa alemã, ela até é alemã, ela caminha mais por um aspecto de Medea também, que é muito marcante, que é a ciumenta, né? Mas enfim, se vocês quiserem, depois eu coloco lá no grupo do Zap, quem quiser se aprofundar. Então, Medea era uma princesa numa região chamada Cólquida. Ela era famosa pela sua prudência, pela arte que ela tinha de curar e pelos seus poderes mágicos. Medea era uma médica, né? Inclusive, o próprio nome Medea, ela dá uma base também para o depois que vai vir a ser chamado de medicina. Então, ela conhece, ela se apaixona por Jasão, que era o líder dos argonautas. Os argonautas eram homens que navegavam, eles navegavam os barcos que eram chamados Argo, né? Que é rápido. Então, os argonautas eram especialistas na navegação. Então, ela se apaixona por Jasão, e Jasão chega na terra dela porque ele precisa resgatar o velocino de ouro, né, que era uma peça muito valiosa. E o que acontece é que Medea, com os poderes mágicos dela e com as ervas dela, ela faz dormir os dragões, que cuidam, né, de manter esse velocino de ouro bem protegido. E ela estava extremamente apaixonada, e ela diz a ele, eu faço isso por amor, mas eu só te peço uma coisa, que você seja eternamente fiel a mim. Porque ela tinha uma profunda dor, que o pai dela era um grande traidor, né, um homem de muitas mulheres, e ela passou a vida convivendo com a mãe, que é uma mulher que sofreu muito com as traições do marido, e morre de desgosto. Então, o único pedido de Medea é, não deixe de ser fiel a mim. Ela entrega esse velocínio de ouro, ela vai embora, né, com Jasão, para o Corinto, né, a região do Corinto, onde ele vai em busca do trono dele, porque o tio dele tinha matado o pai dele, então ele vai para recuperar esse trono, né, esse poder. Medea foi uma figura muito importante nessa viagem, que durou meses, porque os argonautas adoeciam e ela cuidava dos argonautas. Ela era uma verdadeira médica, por isso que as imagens de Medea sempre vão aparecer ela segurando as ervas, né, porque ela era uma benzedeira, ela fazia medicamento com aquelas ervas, e com uma coruja, né? As imagens de Medea nos mitos sempre aparecem assim, a coruja como uma simbologia de sabedoria.
Então, ela era uma mulher muito inteligente, que se destaca nessa viagem, e quando ela chega lá na região do Corinto, onde estavam os coríntios, ela ficou muito famosa, né? Ela virou uma mulher muito famosa pelo poder dela. Inclusive, a forma que ela chega é muito interessante na cidade. Ela chega transformada em uma velha, e ela leva virgens com ela. Essas virgens seduzem os guardas, e é a forma que Jazão tem de entrar no reino, matar o tio e pegar o trono. Bom, então veja o poder de Medeia e veja o quanto essa mulher, né, ficava no imaginário dos homens como uma mulher muito poderosa, assustadora, e aí começam as distorções. Quando toda a influência judaica cristã entra nesses povos, né, mais antigos, o que é que eles vão fazendo? Eles vão distorcendo muito dessas histórias, né, que vão depois compondo a mitologia grega, a mitologia romana, vão distorcendo, e aí se diz que Medeia matou os filhos. Mas, na verdade, numa versão talvez um pouco mais fidedigna, claro que a gente não tem certeza disso, na verdade, os coríntios mataram os filhos de Medeia como uma forma de tirar o poder dela, né? Porque ela se tornou uma mulher muito poderosa. De fato, Jazão trai ela, né? Com uma princesa de um outro reino. Na verdade, o que ele queria era poder, né? Casando com essa mulher, ele teria mais poder e mais reino, e ela realmente enlouquece de ciúmes e mata a amante, mata os filhos, e mata o rei, o pai dessa mulher, né? Dessa amante. Bom, então a gente aí já começa trazendo um aspecto muito interessante, essa ideia, né, de que Medeia, o próprio nome Medeia, do grego, vem de Mideia. Mideia significa aquela que traz um bom conselho. Então, Medeia era uma mulher da arte da cura, né? E seu poder, tanto que ela se torna, no mito, a deusa que tem a capacidade de rejuvenescer as pessoas, tá? Então, Medeia, para mim, ela é um claro símbolo da transição do matriarcado para o patriarcado. Para mim, Medeia é um dos mitos que mais marcam isso, por conta do rebaixamento que ela teve, né? De deusa da cura, de deusa feiticeira poderosa, ela passa a ser uma deusa ameaçadora, ciumenta, louca e assassina. E a gente vê em muitas relações abusivas isso sendo dito, né? Esse é, para mim, um dos pontos centrais de uma relação abusiva. Você é louca, né? Você é louca, você está louca, isso não existe. Então, é muito comum, ainda hoje, a gente ver a presença do patriarcado, tornando a gente as loucas, porque ou estamos vivendo alguns ciúmes, ou porque estamos vivendo algo negativo. Então, Medeia, no meu ver, é essa deusa que traz essa transição do matriarcado para o patriarcado de uma forma muito clara. Se tira de Medeia o poder dela e se torna ela a assassina. E isso a gente vem arrastando a vida inteira impregnada do nosso inconsciente coletivo. A primeira vez que eu assisti, eu era jovem, me lembro na sala do coro do Teatro Castro Alves, uma peça de Medeia, e aquilo ali me deixou fascinada. Passei semanas tendo pesadelos com Medeia, né? E ao mesmo tempo pesadelos eu sendo Medeia e matando minha mãe, porque eu também tive vários momentos que eu queria que minha mãe morresse, desejei que minha mãe morresse, né? Como tem momentos também, já tive momentos que eu digo, para que eu inventei de ser mãe, né? Então, a Medeia existe na gente, sempre existiu, e a gente precisa resgatar isso e tirar ela desse lugar onde ela ficou desvalorizada, ficou vista como demoníaco, para a gente dar a ela o lugar que ela merece, que é, sim, de um feminino sombrio. Mas é nas sombras também que a gente encontra as valiosas energias que a gente tem. Tenho certeza que quando a gente traz a nossa sombra, é onde a gente mais se vitaliza. E eu digo isso porque eu sou testemunha de um consultório de 30 anos, e eu vejo quando as mulheres se permitem viver sua sombra, quanta vitalidade elas trazem na vida delas. Né? O quanto esse olhar para o escuro, o encontro, né, com as nossas sombras, é um lugar de muita vitalidade. Então, os nossos sentimentos de raiva, ira, vingança, no patriarcado se tornou nada feminino.
As mulheres do século XIX, as ladies do século XIX, eram as ladies que falavam manso, que tocavam piano, que comiam e andavam sem fazer barulho, que sentavam de pernas cruzadas e, enfim, com aqueles vestidos, né, com aqueles corpetes que nos não faziam nem respirar, porque ser mulher e ser feminino é não fazer barulho, é ser educada. Ou seja, não há lugar para a nossa loucura, para a nossa raiva, para a nossa vingança, para a gente soltar palavrões. Até hoje a gente faz isso, e fulana tem boca suja, não pode nem se dar o direito de soltar um palavrão, né? Eu tenho uma amiga minha que é muito querida, e ela diz assim: amiga, mulher que não solta palavrão, a gente não confia, né? Aí a gente se acaba de rir. Eu digo, né, amiga? Porque a gente brinca com isso, mas o que é que quer dizer? Também não estou dizendo com isso, vocês saiam por aí soltando palavrão, não, viu, meninas? Né? É porque, assim, se perde a espontaneidade, né? Não há espontaneidade. É o exemplo típico desse patriarcado que diz, isso não é feminino. Não é ser feminina, não é ser assim. E o que é que acontece? A agressão vai para dentro. Então, hoje, a gente vê o quê? Muitas mulheres com depressões autodestrutivas severas, né? Envolvidas em relacionamentos abusivos, por quê? Porque se não tem espaço para essa raiva ir para fora, ela vai para dentro, ela embota. Se ela vai embotar, ou ela vai te fazer mal, ou você vai projetar isso fora. Projeta isso fora em algumas relações afetivas que a mulher se envolve, ou projeta isso fora, se torna aquela que fica falando mal de todas as outras mulheres, né, que vai apontando. Para algum lugar essa ira vai, para algum lugar essa raiva vai. Tenho certeza disso. Por trás desse patriarcado que nos vendeu essa figura feminina, lady, né, para algum lugar a nossa raiva foi. Tá? Já Maria é aquela que traz a maternidade carregada do espírito do sacrifício. Ser mãe é se sacrificar. E toma-lhe sacrifícios que a gente vai fazendo, né? A gente, às vezes, eu me lembro, quando o Henrique nasceu, que eu me dava conta que era 10 horas da noite e eu não tinha escovado o dente. Eu me dava conta que eu estava ainda de camisola. Tudo bem, a gente sabe que é um bebê recém-nascido e a gente sabe que isso tudo acontece, né? Mas o que acontece com a gente, que a gente é tomada por esse arquétipo e a gente passa a viver a maternidade através de um sacrifício, lembrando que sacrifício é fazer sagrado. Ou seja, o lema na nossa cultura é: pelos filhos eu abro mão de tudo. Isso é ser mãe, isso é sagrado. Mas, cuidado, porque essa é a antiga tradição judaica cristã que nos aprisiona na grade da maternidade para que nosso potencial fique todo do lado de fora. Foi isso que o patriarcado fez. Você só tem direito de ser mãe. Todo o resto você não tem direito. Apenas de ser mãe. É uma forma de controle. Mas o pior disso tudo é o que nós continuamos fazendo de patriarcado com nós e com as outras mulheres. Por que vocês ainda acham loucura uma mulher dizer que não quer ser mãe? Eu não admito isso. Eu lembro de uma vez, de uma vivência, né, da Ânima, que teve uma mulher que disse assim para a outra. Isso foi pano para manga. Foi muito lindo esse trabalho que essas duas mulheres fizeram. Ela disse assim: nossa, eu não entendo por que você não quer ser mãe. A maternidade mudou a minha vida. Aí ela disse: exatamente por isso que eu não quero ser mãe, porque minha vida é tão boa que eu não quero mudar nada dela. Menina, foi tão interessante, porque a outra se desmontou. A sensação de você ver como ela foi se desmontando, porque é como se fosse algo que ela nunca tinha questionado. E ela pôde entrar num processo muito bacana, onde ela começou a ter a possibilidade de dizer o que não era bom em ser mãe, e por onde o desejo dela tinha caminhado, que muitas vezes não é um desejo que apenas passa por a gente, passa pela idade, passa pela nossa mãe, passa pela nossa cultura, passa pelo companheiro ou companheira que a gente tenha, passa por diversos outros aspectos que não é apenas a nossa verdade. Então, Maria é esse arquétipo, né, que nos aprisiona nessa grade dessa maternidade, né?
que deixa o nosso potencial todo de fora, porque uma vez que você se torna mãe, todo o seu potencial vai embora, inclusive seu potencial sexual. Não estou falando que após, né, você parir, você está lá com seus hormônios todos em ebulição, não estou dizendo que você vai morrer de desejos. Isso é biologicamente natural, até como uma proteção da espécie, né? É tão lindo o corpo humano que ele faz isso, ele faz com que os nossos hormônios desçam para que a gente não tenha tanto apetite sexual, não engravide logo em seguida e que a gente possa dar conta daquela cria. Isso é orgânico. Mas a fala que eu mais ouço é: depois que eu me tornei mãe, eu não tenho mais vontade de ter sexo, né? É uma fala muito comum essa. Perdi o meu apetite. Por quê? Porque a maternidade cai no lugar sagrado, aonde há tudo de ordem do sagrado, o profano fica de fora, né? E em pesquisas, não estou com isso defendendo os homens, por favor, me ouçam. Em pesquisas, né, mais apuradas, o maior período de traição dos homens é no período que a mulher se torna mãe. Por quê? Porque eles também têm no inconsciente deles a ideia da mulher mãe consagrada. E aí isso daria uma outra roda para a gente trabalhar isso, né? Os homens acabam, neste momento, também no inconsciente deles, trazendo a ideia dessa mulher sagrada, da mãe. E aí até, né, não querem nos tocar, querem deixar a gente nesse lugar de Maria, a Imaculada. Bom, então, Medeia, pelos poderes místicos dela, ela causava temor aos homens, né? Porque os homens sempre tiveram temor dos nossos poderes obscuros. Ela era a princesa bárbara, porque para a tradição judaica cristã, tudo que não era acolhido, né? Tudo que não era da tradição dele, era tido como os povos bárbaros. Então, Medeia era a princesa bárbara, que passou a ser temida, né, pelos coríntios, e Jasão era o que era respeitado, tá? Bom, lembrando que nesse momento o mundo já estava mudando, né? Já não era mais a fecundidade do solo a fonte de toda a vida e toda a criatividade, mas era o intelecto. Era um período das novas invenções, das técnicas, do pensamento, o surgimento dos estados e a lei. Então, era a hora do patriarcado chegar, não tem nada de mais com isso. O patriarcado nos trouxe coisas muito importantes, né? Mas não era mais o nosso ventre materno, né? Não era mais a terra, o homem estava se distanciando da terra, então não era mais a reverência da terra, a gente já estava deixando de ser agricultores, de viver da agricultura. Mas o recorte que eu quero fazer hoje com vocês sim, é da Medeia traída, é da Medeia tomada por ódio e ciúmes que mata seus filhos. O filho mais velho de Medeia se chama, sabe o quê? Medos. Não sei se vocês sabem disso. Medos. Ou seja, olha a simbologia desse mito. Para eu dar espaço para os meus sentimentos negativos, o primeiro filho que eu tenho que matar é o meu medo. Porque o nosso medo é o que nos aprisiona e nos deixa lá, naquele lugar da mulher do século XIX, que de feminino só tinha que ter aquele protocolo ali. Não podia haver espaço para os sentimentos negativos. Então, o lado sombrio de Medeia, que está no nosso inconsciente coletivo, traz jamais devemos odiar os filhos, devemos amá-lo incondicionalmente. Aí eu pergunto a você, será que a gente tem que amar incondicionalmente um filho? Né? O filme que eu falei mais cedo para vocês é O Vazio de Domingo. Assistam. É um filme maravilhoso que fala sobre isso. É linda a relação dela com a filha, é lindo, enfim, não vou fazer um spoiler aqui, mas qual é a mulher? Eu quero que levante a mão. Qual é a mulher que nunca pensou? Eu quero largar tudo aqui e ir embora. Quero largar esses meninos, essas crianças, esse filho, esse adolescente chato, esse adulto que não cresce, esse adulto que não larga, e quero ir embora. Quem não teve essa vontade? Então, Medeia fez isso. Ela mata seu medo, né? Simbolicamente falando, para poder deixar vir, né? Toda
essa gama de sentimentos que a gente guarda e deixa guardado no inconsciente, que só faz a gente ficar refém dele. Então, meu desejo nessa manhã de hoje é que a gente dignize, dê dignidade à mãe má. É isso mesmo. A palavra é essa, mãe má. Ou melhor, que a gente dê dignidade à nossa experiência psíquica de ser uma mãe má. Porque a gente não se dá nem o direito, né, de viver uma experiência psíquica de sermos uma mãe má. A maternidade, ela vem sendo construída dentro desse imaginário cultural extremamente aprisionante. Por quê? Porque não existe a possibilidade, na maternidade da Virgem Maria, da sombra aparecer. A experiência da maternidade precisa sim incluir a mãe má. Porque a mãe angelical, ela nos engole. Então, se a gente fica identificada e presa, né, num lugar idealizado, a nossa louca nunca pode aparecer. Inclusive, porque louca é um dos nomes da maternidade. Inclusive, a gente diz, eu sou louca pelos meus filhos. Olha que loucura. Eu sou louca pelos meus filhos. Sim, você é louca pelos seus filhos. Dê espaço para a sua louca. Qual o problema da gente, às vezes, não ser tão ponderada com os filhos? Gente, existe maior manicômio do que grupo de WhatsApp de mãe de escola? É um barato, é um manicômio. É um manicômio, aquilo ali. É um barato. Dá uma tese de mestrado aquilo ali, né? Existe momento mais louco do que assim que a gente pare? Existe? Então, gente, existe momento pós-parida que a gente não fique mais louca? Para mim, aquilo ali é uma loucura. Eu me lembro de um dia, um sábado, que Henrique começou a chorar de manhã até de noite. Chegou de tarde, eu dei a louca e disse, eu não aguento mais, tome, fique com ele. E fui-me embora de casa. Peguei o carro e fiquei andando de carro, parecendo a louca. Me lembro que tinha recém-inaugurado a Luiz Eduardo Magalhães, eu fiquei ali dando ciclo. Imagina que louca mesmo, né? Que ali é um lugar super perigoso, cheio de favela, de tiro perdido, louca. Talvez meu inconsciente estivesse dizendo, eu quero morrer, quero sumir disso aqui, né? Então, minha gente, amanhã de hoje é para isso, é dar espaço para as nossas loucas, porque a gente precisa resgatar, sim, a dignidade dos nossos lugares que não são solares, não são belos. A psique, ela habita pelos deuses da escuridão. Sempre foi e sempre será assim, para qualquer vivência, inclusive o ser mãe. O arquétipo da mãe precisa circular nessas polaridades. Olha que loucura! Melanie Klein, na psicanálise, trouxe a ideia de seio bom e seio mal. E eu aqui, como psicóloga, perante vocês, quase 100 mulheres, quero pedir desculpa a tudo que a psicologia vem fazendo. Por quê? Porque a psicologia foi o maior palco do cenário, né, da loucura das mães, né? Então, a psicologia sempre foi, sim, vamos atrás da mãe. O que sua mãe fez? Qual foi o trauma? Né? A psicologia sempre caminhou por isso, né? Ou seja, até dentro da própria psicologia não há espaço para a mãe má. A mãe má, ela é patologizada, né? Será que se a gente faz mais esse trabalho com a gente, será que a gente convidando mais nossos filhos a conhecer nossos lados maus, a gente não vai começar a mover isso e dando espaço para esta possibilidade e não começar somente a ficar patologizando a maternidade? Não estou defendendo a mãe de Henri, mas a mídia pegou aquela história e toma-lhe massacrar a gente, como a mãe, né? Que mãe é essa? Que mãe é essa? Que mãe é essa? Né? É isso que nós fazemos. Não estou defendendo ela não, viu? Não estou defendendo, inclusive, porque nem tenho condições de defender, nem de atacar, porque nem sei a história nos seus detalhes. Mas é o que a mídia vive fazendo, né? Massacrando a gente com essa maternidade que não há espaço para o que há de sombrio em nós. Então, o arquétipo da mãe precisa circular nessa polaridade. O quanto vocês suportam ver esse oposto dentro de vocês? O quanto vocês suportam ver esse oposto na mãe de vocês?
Essa é uma pergunta, né? Por quê? Porque a gente precisa sair da regência da grande mãe. Nós temos uma regência de uma grande mãe, e ainda fizemos um grande equívoco que foi associar a grande mãe à natureza. A natureza nos dá tudo, estamos destruindo a natureza. Ah, a natureza, a mãe terra é a grande mãe. Lindo, isso tudo é lindo, inclusive eu também falo disso. Mas a gente esquece que a própria natureza, ela cria catástrofes. A natureza cria secas, a natureza cria terremotos, a natureza maremotos, tsunamis. A própria grande mãe, ela também é bipolar. Vocês sabiam disso? A própria grande mãe, essa grande deusa que a gente fica, né, venerando, ela, ao mesmo tempo que ela nutre, que ela é amorosa, que ela é calma, ela é violenta, ela é agressiva, ela é mórbida e ela é desestruturante. Não estou longe de falar de casos patológicos. Eu lembro que quando eu estagiei no manicômio judiciário, tinha uma moça que já tinha matado 7 filhos. Mas ela era uma esquizofrênica, ela tinha delírios de perseguição e ela achava que cada filho daquele era um filho que ela tinha tido com o diabo e ela precisava matar. Isso é patologia, e isso a gente tem que cuidar de uma forma diferente. Mas o que eu estou falando aqui é da gente se desidentificar deste lugar dessa grande mãe, ou melhor dizendo, né, a mãe que você é para cada filho. Inclusive, sabe por quê? A mãe não se faz sozinha sem um filho. A mãe nasce de uma vinculação com o filho, e para cada filho você tem um vínculo. E para cada filho você vai viver uma experiência diferente. Porque ser mãe não é uma questão de essência. Vamos deixar cair por tabela essa ideia de instinto materno, entenda o que eu estou dizendo. Isso está na essência de todas nós mulheres, o desejo de ser mãe. A gente precisa entender que o ser mãe é afetado por tudo, inclusive o contexto no qual você engravida, o contexto no qual esse filho chega na sua vida, em que contexto você está do seu relacionamento, da sua vida profissional, o que você está vivendo, o que sua mãe estava vivendo quando você nasceu. Isso precisa ser levado em consideração, porque a mãe existe porque tem um vínculo com o filho. E a gente vive uma cultura onde o filho é bom porque a mãe é boa. Se o filho é ruim, a mãe é ruim. Tá? Então, retomando a minha fala, que eu fui lá para frente, mas voltando agora, a grande mãe é bipolar também. Mãe vem de matéria. Matéria significa chão. A mãe terra é sim o terreno da existência, certo? É o chão da gente. Mas até a terra vive as catástrofes. Não esquecemos desse outro lado da natureza, né? Como é que a gente pode existir sem incluir as nossas vivências mórbidas? Tornar a grande mãe, com uma mãe terra, não deixa de gerar uma imobilidade em nós. Cuidado. Sabe por quê? Cada vez que Uranus fazia um filho com Gaia, Gaia, a grande mãe, ela ficava puta da vida. E sabe o que ela fazia? Alguns filhos ela deixava na superfície da terra, outros ela enfiava debaixo da terra. Foram assim que nasceram os deuses da escuridão. Foram os filhos de Gaia e de Uranus, os grandes titãs que fizeram a humanidade, né? Era filho. Uranus ia lá, fazia filho em Gaia, ela paria, ela paria. Teve uma hora que ela disse, eu não aguento mais. Imagine, né? Parir a humanidade, haja filho. Ela começou a colocar alguns filhos debaixo da terra. Ela colocou Hades, ela colocou Perséfone, alguns filhos, né? Ela foi colocando debaixo da terra. Então, debaixo da terra é o reino da morte, da limitação e do fim. Então, até a Mãe Terra, a nossa grande mãezinha Terra, que a gente adora reverenciar ela e fica fazendo campanhas, né, de ecofeminismo para não destruição da Terra, e eu sou uma defensora dela, né? Até a Terra, ela é bipolar. Até a grande mãe, ela é bipolar, tá? Então, o que é que a gente pode pensar dentro disso? Que a mãe é aquela que nos assenta, é aquela que nos estabiliza, é aquela que também vai nos gerar insegurança. Sabe por quê? Porque o cultivo da psique é um cultivo onde as coisas estão encarnadas naquilo que é inseguro, naquilo que é da ordem do inusitado.
né? Ou seja, a nossa frutificação, a nossa fecundação, as raízes estão naquilo que está no subterrâneo. É aí que a psique habita. A psique não habita no que está na superfície da Terra. Isso não é fazer terapia, isso não é ir em busca da sua psique, isso é bater papo com o seu psicólogo, né? A psique, o mundo da psique é o mundo desse mundo subterrâneo. Clarice, em Mulheres que Correm com os Lobos, já falava disso. Vida, morte, vida. Esse é o ciclo de todas nós. Então, o que é que a gente faz? A gente, mais uma vez, retirou do negativo da grande mãe e a gente projeta onde? Nas madrastas, nas sogras e nas bruxas. E aí os contos de fada fizeram a festa, né? Criando uma grande confusão dentro de nós. Tudo que há de sombrio do materno foi parar na bruxa, foi parar na sogra, ou foi parar em algum conto de fada, numa mulher que não é a mãe. Tá? E esses contos de fadas são as maiores impregnações que a gente tem até hoje na nossa cultura. Né? Quem aqui não sabe os contos de fada, né? De cor e salteado, e fica replicando, contando para as filhas e para as netas. Cuidado, viu? Para vocês são responsáveis pelas futuras mulheres. Cuidado com esses contos de fada e como vocês contam esses contos de fada. As meninas do grupo de segunda sabem aqui como a gente tem transitado pelos contos de fada e vivido, né, muitas coisas bacanas que esses contos de fada nos proporcionam ver, mas que o Walt Disney, principalmente, distorceu todos eles, né, e tirou toda a parte negativa da grande mãe, toda a parte sombria da grande mãe. Então, meninas, a má maternagem precisa ser entendida como um fenômeno psíquico, não como uma atitude. Isso é um fenômeno psíquico. Isso precisa ser olhado não como um fracasso ou erro, porque eu não sou uma boa mãe, né? Ele precisa ser olhado como uma experiência psicológica inteira e plena em si mesmo. E é por onde a gente precisa caminhar. Porque se a gente não caminha nisso, a gente recalca, a gente joga no inconsciente, né? E aquilo que eu falei fica recalcado, fica ali guardado, e o ego faz de tudo, né, para conter aquilo. E aí a fala que fica para a gente é: tudo é culpa sua, tudo é culpa da mãe. Ou seja, se eu sinto essa raiva de meu filho, coitado, ele já está traumatizado, vou ter que já começar a economizar dinheiro para pagar a terapia do pobre coitado no futuro. Mais ou menos assim que funciona, né? Então, na mitologia, é importante dizer isso a vocês, Medeia também surge como uma figura oposta a Hera. Quem era Hera? Hera era aquela que tinha o aspecto da boa mãe, foi separada da grande deusa, casa com Zeus, e ela é a deusa da família. Já Medeia vai ser esse aspecto obscuro de Hera, né? Ela sempre aparece muito assim, ela é conhecedora da morte, ela vai se fundir com a figura da estranha maga, né? E isso é, de novo, mais uma degradação que a gente faz da figura da deusa, né? Separando entre bom e mal. Com o monoteísmo patriarcal, com a gente caminhando, né, pelas religiões monoteístas, um único Deus masculino, o que acontece com Medeia? Ela passa de novo a ser ligada a Eva, confundida com Eva, né? Eva, que vocês já sabem toda a história. Então, o que nos resta? Vai nos restar assim uma dama sem baixo ventre, que é a ideia de Madonna. A grande, não é Madonna cantora não, porque inclusive ela até faz todo o movimento oposto a isso. Mas qual é a ideia que a gente traz, principalmente da influência romana? A ideia da Madonna. Quem é Madonna? Aquela que não tem baixo ventre. Aquela que é toda corpulenta aqui em cima, quanto mais o peito é farto, melhor mãe é, né? Quanto mais o quadril é largo, melhor é para acolher, né, os filhos, contida numa figura que não é virgem, mas como é? Mas está na castidade, né? Ou seja, a maternidade fica vinculada a essa figura, e é essa figura que a gente vem caminhando esses séculos inteiros aí da grande Madonna. Precisamos ser Madonna. Né? E lembre-se que Madonna é um nome que vem de Maria, tá bom? Então, perdemos essa possibilidade libertadora de reverenciar essa grande mãe, não só como uma mãe que ama, nutre e protege, mas aquela também que nos engole para a morte, que destrói a nossa vida e que tem um poder infernal. Se vocês não sabem, Medeia é filha de Hecate. Hecate é irmã de Deméter.
E elas são tidas como as deusas irada, porque o nome delas, né, o apelido delas era Brimo. Brimo vem de irada. Então, elas são parte dessas deusas, né? Essas deusas, né, que vêm trazendo essa ideia. Então, dentro desse pensamento místico, as polaridades não são antagônicas. Por que a gente ainda vive as polaridades como antagônica, bom e mal, certo e errado, noite e escuro? Né? A gente precisa viver essas polaridades de outra forma, de forma complementar. Por quê? Porque a escuridão sempre vai ser a condição da luz. E a gente diz isso. Fulana deu a luz. Olha que interessante isso. Fulana deu a luz, mas a luz só foi possível porque há escuridão. E há lugar mais escuro que o próprio útero. Então, Medea é essa deusa da escuridão, tá? Só que o que é que acontece? Vou beber só uma aguinha aqui. O que é que a gente tem vivido? Veja se vocês não se identificam com isso. Aí começam todos os dramas pessoais e toma-lhe terapia. Se a mãe má aparece, quer dizer, então, que a mãe boa falhou? Se para cada criança inocente tem que existir, então, uma mãe sempre boa? Como é isso? A infância se colocou, gente, na nossa cultura, num lugar extremamente imaculado também. Ou seja, a criança tem que passar os 7 primeiros anos de vida sem nenhum tipo de trauma para que seja um adulto bem-sucedido. Então, o que eu estou dizendo a vocês no dia de hoje, para ir começando a fechar a minha fala, é que a gente precisa sair da ideia binária em tudo na nossa vida. A gente vive o tempo inteiro na ideia binária. Nós somos filhos do binário, do mal e do bom. Né? Quando há polaridade, né, e a cultura da gente traz muito isso, sempre vai haver certo e errado. A modernidade está promovendo o tempo todo isso com a gente, a dicotomia, viver nas polaridades. Então, o que eu convido no dia de hoje é a gente viver a pluralidade. Vamos implodir qualquer ideia binária, inclusive, hoje em dia, nem cabe mais. Todas as discussões que a gente vinha ouvindo falar sobre gêneros e todas as possibilidades de gênero, como é que a gente ainda vai seguir falando entre homem e mulher, entre bom e mal, entre ser boa mãe ou má mãe? Nós somos filhos do binário, a gente precisa abrir mão disso. É difícil, mas a gente precisa começar a caminhar para a chegada dessa nova ordem. Porque só sair do binário é que a gente vai poder viver, de fato, os fenômenos da maternidade. O problema não está no sistema de oposição. O problema está no privilégio que a gente dá. Ou seja, eu só privilegio ser boa mãe. Tá? E isso é fruto do cristianismo, porque o cristianismo sempre trouxe para a gente que a ideia está fora, a ideia do mal está fora. Tudo contrário às religiões pagãs, né? Pagã, tudo aquilo que eles chamavam que não fosse o cristianismo. O paganismo e as religiões pagãs sempre incluíram os deuses da escuridão. Mas a gente ainda vive no binário. Ou seja, só existe homem e mulher, só existe bom e mal, só existe certo e errado, e por aí vai. Tá? Então, é difícil sombrear a maternidade. Não tenho a menor dúvida, é difícil para mim também. Né? Mas a gente precisa caminhar para a multiplicidade. É fundamental para que a gente viva qualquer fenômeno psíquico. Né? É fundamental um bom profissional da área de psicologia ouvir você e contemplar tudo, dizer, sim, isso é possível. Né? Cuidado com os profissionais que te acompanham, que tragam qualquer ideia equivocada do que é certo e errado, não há certo e errado. Tudo é possível na multiplicidade. Tá? Então, vamos precisar um tempo todo estar negociando com a nossa realidade externa para lidar com ela dentro dessa dualidade. Sabe por quê, minha gente? Isso é muito importante que eu vou dizer a vocês. Na relação dual, não há espaço para o terceiro. Na relação dual, mãe boa e irmão má, não há espaço para o terceiro. Sabe o que é o terceiro? O terceiro são nossos sonhos. O terceiro é o nosso banho, é o nosso tempo, é a nossa profissão, são os nossos amantes, é a nossa sexualidade. O grande problema da relação dual é que não há espaço para o terceiro, inclusive o terceiro homem. O terceiro sendo esse o homem, o pai desse filho.
Quantos homens são colocados de fora? Porque a mulher vive aquela relação da maternidade de forma dual. Eu e meu filho e eu. A sogra que vai dar alguma opinião de alguma coisa, ela voa no pescoço da sogra, voa no pescoço da mãe, quanto mais da sogra. Não, né? Bom, então, o que é que eu estou querendo dizer aqui? Que como filhas, né, do binário, a gente internalizou muito essa ideia de que o terceiro não pode entrar. E julgamos nossas mães quando elas trazem qualquer terceiro no meio da gente, inclusive a chegada de um irmão, porque a gente está o tempo inteiro funcionando no dual. Então, é hora de rever isso. A maternidade não vai dar conta de tudo na nossa vida. E o que nos interessa, sinto dizer a vocês, está fora da maternidade. É esse terceiro que a gente precisa ir em busca e incluir. Porque dançar nas polaridades é a nossa saúde psíquica. Só assim vamos criar mais espaço entre nós. Dançar entre Maria e Medeia é folgar essa dualidade e é ganhar mais espaço. Sabe por quê? Não tenho a menor dúvida. Os filhos vão ser aqueles que vão denunciar as suas sombras. Os filhos são sempre aqueles que vão denunciar as Medeias das suas mães. Então, fica a dica, aprenda a olhar sua Medeia, a suportar ver a sua Medeia e conviver com ela, e dançar mais nessas polaridades, porque senão, esses filhos vão denunciar. Ou você vai ficar muito projetiva, principalmente com a sua sogra. Então, por quê? Porque normalmente a sogra vai ser ou aquela que vai ficar no lugar da sua sombra, que você não tem consciência e projeta nela, ou a sua sogra vai ficar no lugar do ideal de mãe, da mãe maravilhosa, que você não suporta ver que ela tem, porque você tem medo de não conseguir, pelo nível da sua exigência, ser a tal mãe tão boa como ela é, e que o filho ama de amores e elogia. Então, cuidado, porque se você não conhece a Medeia, ou você vai ficar sem espaço para o terceiro incluído na sua vida, ou você projeta nas sogras, e pior ainda, você projeta nas outras mulheres. Porque nunca vi mulher criticar mais outra do que no campo da maternidade. E a competição das mães quando conversam? Porque filhos, na nossa sociedade, são objetos narcísicos nossos. A gente tem essa relação, eles são prolongamentos nossos, né? Assim, é como se fosse algo que me pertence, quando o filho não pertence a nada. E aí fica aquelas competições. Ah, porque o meu filho tirou tal nota, porque meu filho está estudando em tal faculdade, porque meu filho casou, porque meu filho isso, porque meu filho aquilo. Ah, agora, né? Eu estou com mãe idosa, é tão engraçado as idosinhas conversando, é uma competição, né? Ah, meu genro me levou para passear, que é o filho que é o filho dela. Ah, o meu genro me levou para vacinar, e a mãe, como ele levou para vacinar e ele não me levou para vacinar? Né? Outro dia eu peguei uma conversa dessa na minha família. Então, assim, isso tudo são projeções que a gente vai fazendo e corroendo a nossa sororidade, corroendo as nossas relações, criando competições entre a gente. Não estou dizendo que você tem que amar a sua sogra, não estou dizendo nada disso, minha gente. Eu só estou dizendo, projete menos. E o campo da relação com a sogra é um campo fértil para projeções. Então, para que haja menos julgamento, para que aconteça menos julgamento, a gente precisa caminhar pela maternidade de outra forma. Afinal, filhos são qualquer ato criativo nascido de mim. Filhos não são somente os filhos que eu gero e que eu dou, que eu paro eles, né? Filhos é qualquer ato criativo. Qualquer ato criativo. Vamos parar de olhar os filhos como o nosso único e belo e maravilhoso obra de arte que a gente fez. Essa roda é um ato criativo meu e de Luana, é um filho parido, é uma filha parida. Isso hoje em dia, isso me dá muito mais nutrição que meu próprio filho. E graças a Deus, eu libero ele para viver a adolescência dele, para ele curtir, conhecer outras mulheres. Olhe, se eu não tivesse tendo outros filhos, parindo outros filhos, o que seria? Eu estaria uma mãe sufocando o pobre coitado do menino, que no fundo, quer se mandar, quer viver a vida dele, ele está certo. Né? Então, o fenômeno psíquico é o que importa para a gente. Então, é possível para nós pensarmos numa relação de outra forma, sem ser só nesse oposicionismo? É fácil para a gente transitar nessa hierarquia entre bom e mal? Porque a questão é ficarmos fixados nesses opostos. A maternidade não está na polaridade. A gente precisa circular entre Maria e Medeia. Só assim haverá saída, para que a gente seja mais fiel ao lado ambíguo da maternidade.
A maternidade é uma experiência ambígua, é uma experiência dual. E vocês acharem que fracassaram como mãe, não é o caminho. Ninguém fracassa como mãe. Você fracassa porque você ficou paralisada na dualidade da boa mãe. Não há fracasso para a mãe. Não há fracasso para a mãe. Quem está escrevendo, bote isso em letras garrafadas. O que há é experiências psíquicas. O fracasso é fruto de uma sociedade que a gente vive, cujo selfie, as fotos, o sucesso é o que a gente vive estampando nas redes sociais. Na nossa sociedade não há espaço para fracasso, mas na maternidade a gente precisa dizer, sim, há espaço para o nosso fracasso. Então, olhar Medea hoje, tornar consciente o que vocês escreveram, gente, é dar à luz, literalmente. Amanhã de hoje é vocês parirem a Medea de vocês, tirar dos lugares escondidos, dos envelopes, dos inconscientes, das gavetas, partilhar, ouvir sim outras mulheres falarem, olha, eu não sou tão boa mãe assim, não. Imagina se isso vai acontecer em aniversário de criança, em grupo de WhatsApp. Jamais vai acontecer, né? É vital a gente criar circulação nessas polaridades, porque a gente vai ficando cada vez mais sozinha. Eu vou ficando cada vez mais só na minha loucura de achar que um dia eu não quis mais aquele menino grudado em mim. É pecado, é errado, tá? A gente fica presa a um ideal e reprime o tempo inteiro toda essa parte. Até para quê? Sabe por quê? Para que a gente futuramente nem seja julgada pelas escolhas que o filho fez, né? Porque os filhos, querendo ou não, quero lembrar vocês, eles têm livre-arbítrio, eles não são nossos objetos narcísicos. E aí, amanhã, se a criatura resolve tatuar o corpo todo, se a criatura resolve viver uma homossexualidade, se a criatura resolve ser, que nem outro dia eu recebi uma cliente que veio para terapia porque a filha resolveu ser tatuadora. A filha tatuadora está ganhando mais dinheiro que a filha médica, viu? São parentes. Então, essa é uma dura realidade. O sucesso e o fracasso de um filho passa a ser mérito ou culpa nossa. Que simbiose é essa? Até quando a gente vai seguir alimentando essa simbiose? Se você não souber transitar na sua dualidade, não dignizar sua mãe má, inclusive a sua mãe que lhe pariu. Porque a gente se torna alvo fácil de crítica. A pediatria tem feito isso. A pediatria tem manual, gente, de como ser boa mãe. A psicologia, as propagandas. Né? Hoje a gente vive uma sociedade onde é vendido o ideal de ser mãe. E a gente tem que seguir aquele ideal de ser mãe. Né? E onde existe ideal a ser alcançado, o que é que existe? Culpa. Eu me lembro uma vez, uma pessoa me dizia, agora que você vai ser mãe, se prepare. Ao nascer seu filho, vai nascer a culpa. Eu achei aquilo tão estranho, achei ela toda louca, aquela mulher, nem dei bola a ela. Foi numa recepção de consultório, né? Nem dei bola. Peguei logo meu celular e mostrei a ela, não quero papo com você. Então, onde fica o nosso processo de individuação? Sabe por quê? Individualizar-se é criar diferença, é produzir singularidade. Individualizar é criar sua singularidade, é destruir qualquer ideal. Onde há ideal, não há singularidade, não há individuação, porque você tem que ser um ideal. Você tem que estar dentro de um padrão ideal do que é ser mãe. Olha que loucura isso. A gente não tem nenhuma outra possibilidade, a não ser seguir o ideal da mãe que a sua cultura lhe vende. Que o padrão da pediatria te fala, que a psicologia te fala, que as propagandas te vendem. Então, a pulsão da individuação, ela é contrária a qualquer ideal. Onde tem ideal, não tem individuação, você vai ter que ser igual. Todas nós aqui, nós 97 mulheres, vamos ter que todas ser igual para sermos boa mãe. Tá claro isso? Isso é muito importante, ou seja, é assim que tem que ser para todos. Bom, qual é o fracasso do ideal? A culpa. Se eu não estou seguindo o ideal, eu sou culpada. Eu vivo a culpa. E aí, gente, a culpa é o terreno fértil por onde os filhos vão caminhar. Filho tem faro de mãe culpada, e é aí que ele apronta. É aí que ele vai aprontar. E ele apronta não é porque ele é mau, não, é porque ele é parte do sistema. E se a gente olha, talvez, para aquilo que o filho está aprontando com a gente, talvez ele esteja dizendo, minha mãe, olha só minha ideia, faz favor. Então, em vez de botar o menino de castigo, em vez de esbravejar,
enfiar o menino na terapia, porque o menino está com um problema. Olhe para a sua Medeia, porque ele pode estar denunciando exatamente aonde você está presa, na culpa. Culpa de não estar seguindo o ideal da boa mãe. Certo? Onde nasce a culpa é onde você está presa no ideal. Certo? É um gozo perverso até isso. Se torna um gozo meio perverso entre nós mulheres, né? A gente sai correndo, feito louca, né? Atrás desse ideal e toma-lhes livre. Eu me lembro que quando o Henriquinho nasceu, a moda era como criar meninas e como criar meninos. Criança índio, criança não sei o que lá, não sei o que lá. Gente, o povo só faz ganhar dinheiro em cima disso. Não estou dizendo que essas teorias, isso tudo não sirva, não, inclusive porque eu li, comprei, li, me ajuda muito. Eu estou falando de como a gente alimenta isso o tempo inteiro, atrás de um ideal. É de um livro, eu vou ter que entender as crianças índigos agora, porque elas estão nascendo, então eu tenho que ser a mãe ideal, a mãe perfeita, para entender esse tipo de criança. E por aí vai. Que gozo perverso, né? É uma luta sem fim. Chegar no ideal é uma luta sem fim. Eu mesmo estou exaurida, cansei. E a gente fica louca, parecia um bando de louca atrás desse ideal, indo fazendo terapia, procurando a melhor escola, a melhor postura, as melhores palavras. Óbvio, onde haverá insatisfação, a sua insatisfação será interpretada como incompetência. Estou falando você. Estou insatisfeita? Você está incompetente. Você lê assim. Então, a gente tem que jogar mesmo, né? A gente tem que dançar mesmo com essas polaridades, tá? Então, enquanto o ideal não cai, a culpa persiste. Concordam comigo? Então, amanhã de hoje, se vocês saírem daqui deixando um pouco o ideal de vocês caírem, ou o ideal que vocês têm da mãe de vocês, pelo amor de Deus, minha gente, libera a mãe. Deixa a mãe. Chega de expectativas com as mães também, de que a mãe tem que estar assim, desse jeito, que a mãe tem que lhe dizer isso, porque a mãe não lhe deu aquilo. E aí passa anos na terapia só falando disso. A frase é, eu não posso. Respirem essa frase. Estou começando a fechar minha fala para a gente voltar para o ritual. A frase é, eu não posso. Até aqui é onde eu posso ir. Qual é a sua medida de mãe suficientemente boa? Qual é a medida da mãe suficientemente boa que você tem? A sua mãe. Gente, isso é pessoal e particular. A minha mãe, que me pariu, e a mãe que eu sou, ela é suficiente boa para mim. Esse meu modelo não serve mais para ninguém. Não tem modelos. Maternidade não tem modelo. Parem de espelhar o modelo na outra. Parem de olhar as artistas, né, que trazem experiências maravilhosas da maternidade. Porque a criança vai denunciar a sombra da mãe. Pois é para dentro da sombra da mãe que a criança nasce. Tenho certeza disso. O que eu recuso a ver, meus filhos vão denunciar. O que minha mãe passou a vida recusando, eu fui a filha. Claro, né? Vocês devem imaginar como não deve ter sido fácil ser minha mãe. Eu fui a filha que passei a vida denunciando as coisas de minha mãe. A gente tinha brigas enormes, passava a época sem se falar, mas ela sempre voltava depois e fazia uma reflexão sobre o que eu dizia. Então, eu sempre fui essa filha. Eu não sou a predileta dela. E outra coisa, vamos aqui agora abrir um outro parêntese que eu não vou adentrar. Nós temos, sim, os nossos filhos prediletos. Não amamos ou amamos menos ou mais, não é questão de amor, é questão de afinidade. É questão daquele filho que nos incomoda mais e que nos tira das zonas de conforto. Talvez ele não seja o seu predileto, porque ele vem para te futucar na sua sombra e na sua culpa. Eu não era filha predileta de minha mãe, porque eu sempre fui aquela que denunciei a Medeia dela. Predileta é minha irmã, né? Bom, mas enfim, isso já está bem resolvido. Viu, meninas, na minha terapia? Estou super bem resolvida. Não faço a menor questão de ser a filha predileta. Isso me deu uma liberdade, isso me fez voar tão longe que vocês não têm ideia. Bom, então, o que eu recuso a ver, os meus filhos vão denunciar, porque as demandas do filho, eles vão nascer em cima da nossa culpa. Os filhos serão sempre ecos das nossas sombras, o que acaba sempre retroalimentando a sombra da mãe, né? O filho berra é a sombra da mãe. Se eu não berro a minha própria sombra, esse filho vai se tornando a figura que eu não consigo lidar com ela.
Então, o limite, ele é preciso, né, para que a gente se individualize. Não é o limite no filho, não é o limite ao filho, é o limite com a gente mesmo, eu só posso até aqui. Essa é uma frase que eu uso com o Henriquinho desde que ele é pequeno, eu não posso fazer mais do que isso, né? Não sei se deu muito certo não, mas depois eu conto a vocês que ele ainda está em formação, né? Só tem 14 anos, mas essa é uma frase que eu uso muito, eu só posso até aqui, filho, mais do que isso eu não posso. Então, aquilo que a gente não consegue dar conta e elaborar vai se tornar sombra, gente, sempre assim. E a criança é arremessada nesse mesmo lugar onde você guarda a medeia. Por isso a simbologia do envelope ser guardado com a sua medeia e a sua cria dentro dela, porque eles estão no mesmo lugar. E já já a gente vai trabalhar isso. A criança nasce dessa sombra. E hoje o que, que a gente vê na sociedade? Crianças extremamente autoritárias. Hoje, o que nós temos de crianças autoritárias, eu estava conversando com uma amiga que é pedagoga, ela fica impressionada. As mães entram na escola se achando dona da escola e mandando na escola. Agora, com essa história de voltar às aulas online, presencial, eu tenho uma cliente que é dona de escola, como ela está sofrendo? Porque a mãe se sente dona da escola. Tem um protocolo de vigilância sanitária, um protocolo estabelecido, as mães querem bular isso. Por quê? Os seus filhos são os príncipezinhos ou as princesinhas, e aí a gente vai tornando figurinhas extremamente autoritárias, submetidas, e as mães extremamente submetidas a essas crianças. Por quê? Porque elas estão na sombra da mãe. Elas nascem nessa sombra da mãe. A mãe que não pode dizer, não, não vai ser assim. A mãe que não pode ter nenhum outro tipo de atitude porque é amar a mãe. Né? Porque, inclusive, até hoje, dar um tapa no filho pode virar processo judicial contra a gente. Olha que loucura nós estamos vivendo. Tá bom? Então, o ideal cai, mas tenho certeza que a mãe fica. Eu gosto muito dessa frase. No dia que o ideal da boa mãe cair, a mãe fica. Sabe qual é a mãe que vai ficar? Aquela que é suficientemente boa. Qual é a mãe suficiente boa? Você vai ter que descobrir. Você que vai descobrir a sua medida de ser uma mãe suficientemente boa para um filho. Precisam se cair todas as fantasias sobre o que é ser uma boa mãe. Gente, não tem caminho. Não há outro caminho. É chegada a hora. Ou a gente muda isso, ou a gente vai continuar perpetuando um aspecto do patriarcado, sacralizando a maternidade, tá? Isso não é questão de escolha, isso é questão de estrutura. Quanto mais eu manejar a mãe má que existe em mim, quanto mais eu suportar ver o meu lado mau e sombrio, aquele dia que eu pensei mesmo, para que zorra eu fui ter filho, mas que menina chata essa, mas que menino pentelho, que saco. Quanto mais eu der espaço para isso, tenho certeza, gente, que existe uma potência maravilhosa nessas medeias. A energia é daí. A mãe má nos energiza. A mãe boa nos desenergiza, porque a gente fica o tempo inteiro atrás de um ideal que a gente não vai alcançar. A pulsação de vida está aí, porque mãe desnaturada, a canção que eu trouxe hoje para vocês, é a mãe identificada com a natureza. Desnaturada, ela está longe da sua natureza. Por quê? Porque a partir do momento que você é mulher, você nasceu para ser mãe. Faz parte da sua natureza. Como assim você não quer ser mãe? Ainda mais hoje, com a tecnomaternidade. Aprendi esse nome estudando para essa roda. Hoje, a tecnomaternidade. Inclusive, você pode, fazer filhos sem nem precisar de uma relação. Você vai no banco de sêmen e pega. O nome disso é tecnomaternidade. Aprendi, essa coisa chique. Então, é como se fosse assim. Você é desnaturada, você está fora da sua natureza porque você não quer ser mãe. Porque a sua natureza é ser mãe. Né? Ou seja, quanto julgamento a gente faz quando a gente ouve uma mulher dizer assim, eu não tive filhos, é cheio de cachorrinho. Aí fica um bando de mãe que eu já ouvi falando, que louca, o dinheiro que ela gasta com esses cachorros, ela poderia ter um filho. O que é que você tem a ver com isso? É da sua conta isso? Vamos sair da dualidade, vamos sair do julgamento, vamos, enfim, viver a sororidade que todos falam tão lindo, né? Então, a gente ainda tem que caminhar muito, minha gente, na sororidade. É muito difícil abrir mão de uma crença, né? É muito difícil da gente abrir a mão de uma crença que toda mulher é uma mãe potencial. Toda mulher não é uma mãe potencial, né? Não é. Isso é ideal. Isso não é ser desnaturada. Você não é desnaturada, porque você traz a sua mãe má.
tá bom? Bom, a consequência disso tudo, a solidão. E essa é uma manhã linda, porque estamos aqui, quase 100 mulheres juntas, falando desse assunto, saindo dos nossos lugares solitários. Estou louca para ouvir a Medé de vocês, e já vou parar de falar para ouvir a Medé de vocês, e a gente começar a sair da solidão. Porque, escrevam isso que eu vou dizer, a gente é mastigada pela maternidade. A gente não é engolida pela maternidade. Comece a mudar isso. A gente não diz isso, a maternidade me engoliu. Não. A gente engole os filhos. Os filhos a gente engole e joga para a sombra, né? Joga para aquele lugar do modelo da maternidade, quer dizer, joga os filhos para a sombra, não. Joga os filhos no modelo de uma maternidade ideal e os filhos vão junto com isso, e isso vai cair na sombra. Mas o que a gente faz, a gente se tritura com a maternidade. A maternidade tritura a gente, ó, mastiga a gente. Engolir, a gente engole os filhos. Então, a frase, a maternidade me engoliu, não é verdade, a maternidade lhe tritura. E para fechar, eu quero fechar dizendo isso para vocês. A gente precisa reconhecer o poder e circular entre as polaridades de Maria e Medea. É a nossa saída. E o que estamos fazendo essa manhã, agradeço a presença de todas vocês, é isso, é dançar mais na nossa Maria e na nossa Medea. Que belo presente de Dia das Mães vocês se deram, que belo presente de Dia das Mães eu me dei, estar aqui com vocês, né? Porque a frase é, eu sei que existem lugares dentro de mim que eu não gosto, mas eu estou atenta a eles. E eu vou conhecer esses lugares que eu não gosto dentro de mim. Não é uma questão de se livrar deles, gente. A cura não é se livrar daquilo que eu não gosto em mim. A cura, se é que existe cura, é saber lidar melhor com isto, a partir de uma consciência. A cura jamais está num lugar específico. A cura está na circulação, na pulsação, aonde tem movimento. Então, a cura de nós mulheres como mães é deixar que Maria e Medea se dancem mais, se comuniquem mais. Porque suportar nossos horrores dentro dessa cultura de uma maternagem imaculada é o ser mãe no lugar mais possível e psíquico, é fazer alma. A alma só faz nesses lugares. O resto, quem está fazendo é o ego. Ego é que vai atrás do ideal. Isso sim é fazer alma. Que a gente considere nas profundezas dos nossos fracassos como mães, é onde a gente vai encontrar o terreno psíquico para sermos as mães que é possível para você ser.